Esse nome é falado, muito pouco falado na Bíblia, irmãos, mas entra na história como uma mulher que fez a diferença na vida do seu filho, que se tornou um dos grandes, não vou dizer heróis, né, mas um dos nomes assim mais falados no Novo Testamento, porque foi discípulo de Paulo, que foi Timóteo. Eu diria que não só por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Depois as mulheres corrigiram esse ditado, que não é por trás de um grande homem, é onde, irmãos? Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Então eu completaria esse ditado dizendo que ao lado de um grande filho tem uma grande mãe, amém, irmãos? Com certeza, tem uma grande mãe. E Eunice, ela era uma mulher judia que provavelmente foi salva através do ministério de Paulo, e não se conhece muito a respeito do seu esposo, irmão. Então, se não se conhece, a gente não pode falar, não é? Aquilo que a Bíblia não fala claramente, a gente pode fazer algumas suposições, mas jamais fazermos algumas afirmações, né? Afirmar, por exemplo, como tem pastor aí nas redes sociais dizendo que Jesus, como carpinteiro, ele não trabalhava com as ferramentas, ele falava para uma mesa aparecer, a mesa aparecia, uma mesa que o pai dele levava 6 meses para fazer, ele só falava, aparece mesa e a mesa ia aparecer. Isso aí, além de não estar na Bíblia, ainda é uma heresia, né, irmãos? Que a Bíblia não fala a respeito disso. Então, a Bíblia não fala também, por exemplo, sobre a mãe do filho pródigo. Os irmãos já ouviram falar sobre a mãe do filho pródigo? Não fala. A gente supõe que ele tinha mãe, ou que já tenha tido mãe, ou que, né, no mínimo, ele nasceu, não é verdade? Mas como a Bíblia não fala, a Bíblia fala do filho pródigo, do pai e do outro filho. Então, nada se conhece a respeito do pai de Timóteo, ou da esposa de Eunice. Mas sabemos que ela procurou guiar seu filho, irmão, Timóteo, nos caminhos de Deus, e ela é bem conhecida, né, pelo impacto da sua vida sobre o seu filho. Vou pedir mais uma vez, quantas mães nós temos aqui? Mãe. Então, né, a mensagem de hoje não é só para vocês, mas é principalmente para vocês, para seguir o exemplo de Eunice, que influenciou a vida do seu filho Timóteo, tanto que ela foi, e a mãe dela, Lloyd, elas foram elogiadas pelo apóstolo Paulo, irmãos. E mesmo sabendo pouco sobre Eunice, irmãos, nós sabemos muito do impacto que ela causou na vida do seu filho Timóteo. E algumas lições. Uma delas, ela era uma mulher de Deus. Mãe, em primeiro lugar, o que é mais importante não é a sua profissão, não é o seu grau de intelectualidade, não são os seus relacionamentos sociais. Em primeiro lugar, uma mãe para que possa influenciar de uma forma completa, porque uma mãe que não conhece a Deus, ela pode ser uma boa mãe, claro que pode, irmãos, né? Ela pode ser uma boa mãe, um pai pode ser um bom pai, mas de uma forma completa, uma influência para a vida eterna, uma mãe precisa conhecer a Deus, e precisa não só conhecer, mas andar com Deus, conhecer e continuar conhecendo. E outra lição é que a sua vida impactou a vida do apóstolo Paulo, tanto que ela foi elogiada por Paulo, irmãos. Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo entre os anos de 63 e 64, né, da nossa era cristã. Ele escreve para um jovem pastor que lutava para se firmar no ministério. Timóteo era muito jovem, irmãos. Timóteo era jovem, né? A gente não sabe que exatamente a idade, mas ele era bem jovenzinho, muito inexperiente, se converteu através do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo era aquele homem, irmãos, que ele gostava de fazer discípulos. Ele orientava, ensinava, escrevia cartas, exortava, brigava às vezes. Teve uma vez que Paulo e Pedro, eles chegaram a discutir, irmãos, bateram boca, principalmente por causa de Marcos, né? Nessa série The Chosen, né, aparecem essas situações assim, até chega a ser até muito, muito engraçada. Mas
Timóteo, irmãos, ele foi um discípulo de Paulo, ele era jovem, tudo leva a crer que ele tinha uma saúde um pouco frágil. Paulo chegou a orientar, né, algumas coisas a respeito da saúde dele, e o mundo, irmãos, precisa de Eunices no século 21. A igreja precisa de mulheres como Eunice, que sejam exemplos de fé, não somente para os de fora, mas também para os de casa, porque o primeiro ministério, a primeira responsabilidade de um pai e de uma mãe é em casa, irmãos. Nós pastores, desde que eu iniciei na minha vida ministerial e ainda não tinha filhos, porque com 24 anos eu fui, 20 anos eu fui consagrado a diácono, muito novo e solteiro, não é? Depois com 23 eu casei, com 24 eu fui dirigir uma igreja, eu e Nete, sem filhos, já tinha Virgínia, né? Que era quase uma filha nossa, que ia para a igreja com a gente, uma congregação lá em Guaratiba, muito novo, irmãos, novo, inexperiente, cheio de temor, cheio de medo, cheio de insegurança, mas sempre fazendo aquilo que nos foi pedido a fazer, né? Depois, com 27 anos, eu tinha 27 anos mais ou menos, Jéssica nasceu, né? Depois, 2 anos depois, Pedro nasceu, muita inexperiência, mas muito desejo de fazer a vontade de Deus, e desde que nossos filhos nasceram, nós entendemos e aprendemos que, mesmo dirigindo a igreja, mesmo à frente do rebanho, que a nossa primeira responsabilidade era dentro da nossa casa. Então, mãe, eu vou falar para a mãe aqui, mas serve para pai e para avó também, mas hoje é mãe, tá bom? Sua primeira responsabilidade, seu primeiro ministério, seu primeiro compromisso é dentro da sua casa com seus filhos. Mamãe, levanta suas mãos aqui, com seus filhos. Eu gosto de ver, irmãos, eu gosto de ver a Júlia com a Letícia lá no colo, né? Eu gosto de ver Tatá, agora é o Pedro, né? Então, com o Antônio e a Tatá com a Maria Alice no colo. Eu gosto de ver os pais que vêm com crianças. Eu não vou falar hoje, porque também já cansou, né? Eu coloco a sua filha no colo e vai. Hoje eu não vou falar não, pelo amor de Deus, tá bom? Mas é muito isso, irmãos, eu admiro muito os pais que não medem esforços para ensinar seus filhos, para ler a Bíblia com seus filhos, para cantar as musiquinhas, né, com seus filhos. É muito bom, porque parece que não está adiantando nada, irmãos, mas a criança está crescendo num ambiente, né, numa casa, no lar, onde se respira as coisas de Deus. E a pergunta que eu faço é: onde estão as Eunices hoje? Aliás, tem alguém que se chama Eunice aqui? Eunice? Eunice não tem não, mas eu conheço, né? Conheci pelo menos umas 3. Mas a Eunice aqui é apenas simbólico, tá, irmãos? Mulheres que, como mães, né, possam dar bons exemplos para os seus filhos. Nossos jovens precisam ser impactados diante do exemplo de mulheres que, acima de tudo, possam ter uma fé inabalável em Deus. Aí alguns podem pensar, porque sempre tem as exceções, né? Eu conheço também algumas exceções. Então, as exceções, elas comprovam que existem as regras. Não é verdade, irmãos? Alguém pode argumentar: pastor, mas eu conheço jovens crentes que a mãe nem crente não é. Pastor, eu conheço rapazes, adolescentes, jovens que são firmes na igreja e que sua mãe não quer nem saber de Deus. É verdade, mas normalmente isso é exceção. Normalmente uma criança, um adolescente, um jovem que envereda pelos caminhos de Deus e assume compromisso ainda novinho, né, é fruto de uma mãe que dá o exemplo e de uma mãe que ora. Amém, irmãos? Posso pedir para levantar as mãos aqui? Quantos foram criados em um lar evangélico e têm a sua mãe e seu pai como exemplo de cristão? Levanta a mão aqui, olha, quantos aqui, irmãos? Quantos? Isso é muito bom. Portanto, repetindo aqui, os nossos jovens, irmãos, precisam ser impactados diante desses exemplos de mulheres
E o versículo é tão simples. Paulo fala para Timóteo: eu lembro da sua fé sem fingimento. Quer dizer, Timóteo era um crente autêntico. E ele fala que esta mesma fé autêntica tinha habitado na avó dele e também na mãe, Eunice. Quer dizer, o exemplo veio de casa. Então, nós precisamos de mulheres que não temam as más notícias, mulheres que se comportam com equilíbrio diante das incertezas da vida. Eunice, irmãos, tinha uma grande estima pelas Escrituras. Eunice, ela tratava com respeito à palavra de Deus. Ela tinha a palavra como algo muito relevante para a sua vida pessoal e familiar. E mais do que nunca a igreja precisa de mulheres que compartilhem a palavra e compartilhem as coisas de Deus. Hoje pessoas estão compartilhando futilidades, irmão, nas redes sociais. Futilidades. As pessoas estão compartilhando muitas bobagens. As redes sociais não tem mais jeito e não tem mais volta, né? No começo eu achava que as redes sociais, elas iam saturar as pessoas iam enjoar, iam largar de lado, mas muito pelo contrário, né? As redes sociais estão aí, irmão, sabe, eu acho que é algo que não tem volta. Tem coisas que não tem volta. Uma pessoa pode não querer, ela pode ficar ausente da rede social durante um tempo, mas a sociedade no mundo todo, hoje em dia, está girando praticamente em torno de redes sociais, para o bem e para o mal. E a igreja, né, se tiver sabedoria, pode usar para o bem, como nós usamos aqui os grupos, né? Eu até na reunião de membros que fiz, eu pedi que os irmãos tenham moderação, cuidado, sabe, ao usar as redes sociais, cuidado com as postagens, cuidado com o linguajar, né? Cuidado com, às vezes, você está mandando indiretas, o que é algo horrível, mas nós podemos usar para o bem, postando coisas boas, postando testemunhos, postando versículos, falando das coisas de Deus, amém, irmãos? Falando das coisas de Deus. A igreja precisa de mulheres, de homens, de jovens, que possam compartilhar a palavra e deixar de lado futilidades. Mulheres que se deleitam com as Escrituras e têm, né, o que compartilhar com seus familiares e seus amigos. Uma das máximas da reforma protestante a reforma está longe, né? Nós normalmente costumamos falar muito da reforma quando chega o mês de outubro, mas uma das máximas da reforma protestante foi sola scriptura, quer dizer, somente a escritura. Nós temos a palavra, nós temos acesso à palavra, né? Hoje temos facilidade tão grande. Em casa, na minha leitura diária, eu leio no meu celular, né? Porque ali eu tenho várias versões, mas eu tenho 3 versões que eu leio praticamente diariamente, que é a NAA, que é a RA, né, e que é a NVI, mas tem outras também, mas essas 3, eu pego um versículo que me chama a atenção, e logo abaixo eu posso comparar, né, e ver esses 3 versículos nessas 3 versões. Então, nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos coisas riquíssimas da palavra de Deus, que podemos compartilhar diariamente com as pessoas, com os nossos amigos. Se elas não vão dar atenção, é outra questão. Se elas não querem, é outra questão. Mas o que sai, né, da nossa vida, o que é compartilhado por nós, tem que ser coisa boa, né? Porque uma árvore boa, ela tem que dar frutos bons. Uma fonte de águas doces, ela não pode dar águas amargas. Amém, irmãos? E Eunice, ela, pelo pouco que nós lemos aqui sobre ela, era uma mulher que tinha uma fé não fingida e que ela se deleitava na palavra de Deus. Eunice levou a sério as Escrituras, irmãos, a ponto de exercer uma grande influência em seu filho Timóteo, né? Um evangelista do século XIX, chamado Moody, irmãos, evangelista americano, ele disse algo muito forte a respeito da Bíblia. Quantos estão com a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia aí, por favor, meu irmão. Isso. Esse ano é o ano da palavra. Moody disse o seguinte:
Ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. Você pode repetir comigo, segurando a sua Bíblia, meu irmão? Você vai dizer assim: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Essa é uma frase, não é só uma frase de efeito, não, é verdade. Ou você vai se deleitar, vai meditar, como diz o Salmo 1, versículo 2, né? Na palavra de Deus todos os dias. Ou a palavra de Deus vai ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Ou de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho, né? Observando segundo a palavra de Deus. Enfim, ou você vai se deleitar na palavra e esse livro aplicado na sua vida vai te afastar do pecado, ou o pecado vai falar mais forte, vai ter mais influência e vai te afastar desse livro. Porque um dos sinais de que a pessoa começa a se enfraquecer na fé é quando ela vai deixando de ler a palavra, já não tem importância, já não faz mais sentido para ela, até gosta, até conhece, mas ela já não se deleita na palavra de Deus, irmãos. A igreja precisa urgentemente de mães, de mulheres que amem a palavra. A igreja precisa de mulheres que, ao abrirem suas bocas, comuniquem a vontade de Deus no poder do Espírito Santo através da palavra, né? Eunice havia ensinado Timóteo, irmãos, e Timóteo recebeu algumas qualidades. Eunice ensinou a Timóteo a obediência, está aqui em 1 Timóteo, né? Nós lemos. Eunice ensinou a Timóteo dedicação, disciplina. Eunice ensinou a Timóteo, irmãos, instruiu Timóteo a ter uma vida santa. Eunice instruiu a Timóteo, irmãos, a ser fiel a Deus. Olha só a responsabilidade de uma mãe. Eunice mostra o impacto de uma mãe, assim como a importância de instruir bem os filhos nos caminhos do Senhor. Bispo Walter, ele já falou algumas vezes para nós lá, não é? Ele conhece, né, a nós pastores, conhece a nossa família, conhece os nossos filhos, né? Principalmente os pastores mais antigos. Sabe que temos netos, né? Porque a gente dá a notícia, sabe às vezes no que nossos filhos trabalham, enfim, essas coisas todas, né? E quando ele fala isso, quando chega um pastor e fala assim: bispo, poxa, graças a Deus, meu filho está bem encaminhado profissionalmente, passou num concurso, tá na carreira militar, e sabe, está muito bem, passou no concurso federal e tal, estou muito feliz porque meu filho, né? Aí o bispo volta e fala assim: muito bem, poxa, parabéns, graças a Deus, mas ele está nos caminhos do Senhor? Ele permanece nos caminhos em que ele foi ensinado quando era criança? Ah, bispo, ele não está muito firme na igreja, não. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estar bem profissionalmente é legal, crescer na vida acadêmica é maravilhoso, né? Conquistar e dar o melhor para a sua família, tudo de bom, irmãos. Mas se não estiver seguindo os caminhos do Senhor, né? Não importa, nada mais importa. Então, mãe, né? Falando para a mãe hoje, tá? Instrua seu filho, dê o melhor, a melhor educação, se desdobre, né? Faça o que de melhor você puder fazer para os seus filhos, né? Na vida profissional. Eu sei que mãe se desdobra, pagar curso dali, curso daqui, né? Para que o filho cresça, estude, isso é muito bom, mas melhor do que isso, irmãos, é ver o filho nos caminhos do Senhor, na obra de Deus, se envolvendo com Deus, crescendo na vida espiritual. Que as mães digam amém. Agora eu quero falar uma poesia. Posso? Posso, Carlos? Vou falar, presta atenção, hein? Que mulher é essa que não se cansa nunca, que não reclama nada, que disfarça a dor? Que mulher é essa que contribui com tudo, que distribui afeto, tira espinhos do amor? Que mulher é essa de palavras leves, coração aberto, pronta a perdoar? Que mulher é essa que sai do palco ao terminar a peça sem chorar?
Essa mulher existe, sua doçura resiste às dores da gratidão, resiste à saudade imensa, resiste ao trabalho forçado, resiste aos caminhos do não. Essa mulher é mãe, linda como todas são. Amém, irmãos? Pode aplaudir. Agora, com muita tristeza, eu quero dizer que essa poesia não é minha. Bem que poderia ser, né? É de Ivone Boechat, eu extraí, né? E de uma fonte aí, mas achei muito linda. Que Deus abençoe todas as mães. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero chamar todas as mamães aqui na frente, todas as Eunices, né? Marias, Rosângelas, todas as Tatianas, Jéssicas e Jéssicas, todas as Glórias, Sônias, Vivian, Luciana, Aline, né? Marina, todas as mamães, Maria José, né? As Márcias, Maria Helena, todas, Soraya, uma Lúcia, uma Rosângela, que fez aniversário semana passada, né? Todas, Jaqueline, uma Leila, Isis, Tatá, Andréia, isso, não vai dar para falar todas, né? Mônicas, amém, irmãos. Eunice, aqui tem Eunice, irmão, levanta a mão aqui, irmão, vamos dar um aplauso aqui para ela, Eunice. Abençoada em dose dupla, é a Marta e a Eunice, graças a Deus, irmãos. Isso, mulheres valorosas, né, irmãos? Mulheres que têm as suas, como nós, achei muito, muito linda essa poesia, todas as partes, né? Mas essa parte que fala, que mulher é essa que sai do palco a terminar a peça sem chorar? Essa mulher existe, sua doçura resiste às dores da ingratidão, resiste à saudade imensa, resiste ao trabalho forçado, resiste aos caminhos do não. Essa mulher é mãe, né? Linda como todas são, amém? Essa mulher é mãe.